Fala galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula, tá bom? E o tema da aula de hoje é aqui do ladinho que vocês estão vendo aqui, ó, o soro, correto? Mas antes, como sempre, vamos fazer aquela breve revisão do que nós já sabemos. Primeira coisa que temos que lembrar é que o sistema imunológico é formado por um conjunto de células que trabalham juntas para defender o nosso corpo dos patógenos. Quem são os patógenos? São os causadores de doença, correto? Os principais causadores de doença são as bactérias e os vírus. A gente já lembra, correto? Dá duas aulas já que a gente vem falando isso, tá bom? Outra coisa que nós temos que lembrar, a célula que forma o sistema imunológico é o glóbulo branco, também conhecido por leucócito. E a função dele é destruir todo tipo de invasor que tem no nosso corpo, tudo bem? Lembrando também que os leucócitos são ajudados por proteínas bloqueadoras e sinalizadoras chamadas de anticorpos. Lembram disso? A principal função do anticorpo é bloquear o patógeno para que ele não te cause mais problema e logo após mandar um sinal para que o leucócito possa destruir esse patógeno. Falamos também que os cientistas desenvolveram um método para ativar o nosso sistema imunológico sem que a gente fique doente. E o nome desse método é vacina, correto? Então a vacina ela é feita com restos de patógenos ou patógenos enfraquecidos e a função dela é estimular a produção de anticorpos para que a gente tenha uma memória imunológica. Lembra disso? Então a vacina, vírus enfraquecido, resposta imunológica, produção de anticorpos. Anticorpos bloqueiam e sinalizam, os leucócitos destroem o patógeno e aí nós temos uma memória imunológica para que a gente não fique doente mais daquela doença. Tá bom? Só esclarecendo. Por que pegamos gripe várias vezes? Porque existem vários tipos de vírus da gripe. Ok? Se existisse só um vírus da gripe, pegaríamos a gripe apenas uma vez. Como o caso da catapora, que pegamos apenas uma vez, desenvolvemos uma memória imunológica e ficamos imunes à catapora. Então essa é a função da vacina. Mas a nossa aula de hoje não vai falar de vacina, vai falar de soro. Então vamos lá? Então veja bem, aqui no soro eu coloquei aqui duas imagens, né? Uma imagem de uma cobra picando alguém e uma aranha, que são animais que possuem uma substância tóxica muito poderosa que nós costumamos chamar de veneno, não é? E existem vários outros animais da natureza, plantas também, que possuem veneno. E a principal função do veneno é agir rapidamente para que aquele animal, aquele ser que recebeu o veneno possa morrer ou ficar pelo menos paralisado. Bom, o que isso tem de ruim para a gente? Que quando somos picados por alguma coisa ou recebemos um veneno, esse veneno age muito rápido no nosso corpo e o nosso sistema imunológico muitas vezes não consegue nos defender dele. Se o nosso sistema imunológico não consegue nos defender dele, o futuro para a gente é morrer. Logo, os cientistas, após entender o funcionamento do sistema imunológico, desenvolveram também um método, um remédio de ação rápida. Porque se temos um problema que age rapidamente, temos que ter um remédio que também age rapidamente, correto? E o nome desse remédio é o soro. Tá bom? Ah, mas por que recebe esse nome, professor? Bom, esse soro que a gente vai estudar hoje não tem nada a ver com aquele soro que a gente recebe quando vai ao médico que está fraco, que está desidratado, que o médico coloca o soro na nossa veia, não é mesmo? Aquele soro é uma mistura de água, sal e açúcar que vai hidratar o nosso corpo. O soro que a gente está falando hoje é um soro contra venenos, um soro contra doenças, tá bom? E ele recebe esse nome porque a parte do sangue do animal, que nós vamos estudar daqui a pouco, que é utilizada, é o soro. É a parte líquida do sangue, onde vão estar presentes os anticorpos. Tá bom? Então vamos lá. De que é feito o soro? Os soros são feitos de anticorpos. Bom, e a gente já sabe qual é a função de um anticorpo, não é? O anticorpo ele bloqueia e sinaliza. Logo, quando o anticorpo entra em ação, rapidamente ele vai bloquear aquela doença ou aquele veneno. Olha só que interessante. Então o nosso corpo não tem tempo de produzir anticorpos rapidamente. Então o que os cientistas fizeram? Eles isolam, eles produzem anticorpos para ajudar o nosso corpo a se proteger rapidamente de uma doença ou de um veneno. Então ao invés do nosso corpo produzir, o que vai acontecer? O médico vai jogar o anticorpo para dentro da gente para que aquele anticorpo bloqueie o veneno e a gente não morra. Olha só que interessante. O soro, então, ele vai ser usado em pessoas que correm risco de vida. Porque o soro ele tem que ser de ação rápida.
tá bom? Para poder evitar que aquela pessoa morra daquele problema. Então vamos lá, vamos entender como é que o soro é produzido. Aqui nós temos um exemplo bem simples, né? Mas aqui tem um vídeo aqui, ó, que esse vídeo vai estar disponível aí embaixo, embaixo desse daqui. Para quê? Para que vocês entendam como é feito o soro. Lá vai estar explicando direitinho, vai estar mostrando. Mas eu vou fazer um resumo agora para vocês começarem a entender e depois com o vídeo esclarecer melhor. Então aqui existem vários centros de pesquisa no Brasil que trabalham produzindo soro. Um desses é o Butantan, que fica em São Paulo. E ele trabalha produzindo soro para vários venenos de cobra que existem no Brasil. Essa aqui é uma jararaca e aqui tem um cientista retirando o veneno da jararaca. Ué, professor, para que ele está retirando esse veneno? Olha só, presta atenção comigo. Ele retira esse veneno aqui, pega esse veneno, dilui em uma substância ou em água e aplica um pouco dessa substância com veneno no corpo do cavalo. O que vai acontecer com o corpo do cavalo? O cavalo não vai morrer porque a quantidade de veneno é muito pouquinha, mas o corpo do cavalo vai produzir anticorpos para aquele veneno. Depois que esses anticorpos são produzidos no corpo do cavalo, por causa do veneno que foi aplicado, os pesquisadores retiram uma parte do sangue do cavalo, fazem um processo para retirar apenas os anticorpos que foram produzidos e guardam aqueles anticorpos para o veneno da jararaca. Entenderam? Quando alguém é picado pela jararaca, o corpo da pessoa não vai ter tempo de produzir anticorpos, mas eu já tenho os anticorpos prontos. Então o médico aplica esses anticorpos prontos e aí a pessoa sobrevive, porque os anticorpos agem rapidamente. Olha só que coisa genial da ciência. Bom, mas o soro para o veneno da cascavel funciona se eu for picado por uma cobra coral? Não, porque a gente aprendeu que o anticorpo é específico. Então, o soro para o veneno da cascavel só vai funcionar para picada de cascavel. E assim por diante. Então, existem vários tipos de soro. Um para cada tipo de veneno. Um para cada tipo de doença. Tá ok? E todos eles são produzidos basicamente dessa forma. Com os anticorpos produzidos no corpo de outros animais. Então, como é que funciona o soro? Você foi picado por uma cobra. O veneno está agindo rapidamente. O que é que o médico faz? Aplica os anticorpos no seu corpo. Esses anticorpos rapidamente vão agir bloqueando o veneno. Qual a diferença do soro? Como é que o nosso corpo age diferentemente do soro para a vacina? Porque no caso do soro, não existe resposta imunológica, ou seja, não existe a produção de anticorpos pelo nosso corpo. Por que não existe a produção de anticorpos? Porque eu já estou recebendo os anticorpos que já foram produzidos. Isso porque, para que esses anticorpos ajam rapidamente, bloqueando o veneno, mandando uma mensagem para o leucócito destrói. Só que tem um porém. Como não foi o nosso corpo que produziu esses anticorpos, ao final desse processo, nós não teremos uma memória imunológica. Olha só que interessante. Por que não teremos uma memória imunológica? Porque não foi a gente, não foi o nosso corpo que produziu os anticorpos. Nós já recebemos os anticorpos prontos do soro. Tranquilo isso? Então olha só, quais são as características do soro então? Primeiro, o soro é para curar a doença. Você está doente, o médico aplica o soro para que aquela doença não te cause mal. Ok? Eles são feitos com os anticorpos produzidos em outros animais, como o exemplo que eu dei agora há pouco. Ele é de ação rápida e ele vai ser usado exclusivamente para salvar vidas. Tá bom? O soro vai ser usado em momentos de perigo, momentos que tem que ter uma ação rápida. E agora fazendo uma comparação, para que a gente não esqueça. A vacina, ela é feita para prevenir a doença. Ok? A vacina é feita para prevenir a doença. Vamos colocar aqui para a gente ficar bem claro. Ó. A vacina vai prevenir. Prevenir indica futuro. Eu vou tomar uma vacina para que eu não tenha doença no futuro. O soro é para curar agora. Eu vou tomar o soro porque eu estou correndo risco de vida. Estou correndo risco de morte. A vacina é feita com o próprio patógeno, com o vírus enfraquecido ou com a bactéria enfraquecida.
Já o soro é feito com anticorpos que foram produzidos no corpo de outros animais. A ação da vacina é lenta porque eu estou pensando no futuro, eu estou pensando em prevenir, correto? E a ação do soro é rápida porque eu estou pensando em curar a pessoa naquele exato momento. Então nós temos a vacina e o soro, e os dois vão ser usados de formas diferentes, para situações diferentes. Como assim? Vamos lá. Vamos entender como assim. Primeira situação. Você está indo para a escola quando de repente você vê um pincher com muita raiva. Raiva que eu estou dizendo não é que ele está com raiva de você, não. Ele está doente. Uma doença chamada raiva ou hidrofobia, que é muito perigosa. Se esse vírus entrar no corpo humano, ele pode matar a pessoa. E aí você corre do pincher, mas você acaba sendo mordido na perna. Qual o melhor procedimento nesse caso? Quando você chegar ao hospital, você vai estar com o vírus no seu corpo. Você vai receber o soro ou você vai receber a vacina contra o vírus da raiva? Vamos lá? Pensando. Você vai receber o soro, porque naquele momento o médico quer salvar a sua vida, quer que tenha uma ação rápida. Então você vai receber os anticorpos prontos para bloquear aquela doença. Então é o soro. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho um cachorrinho na minha casa e eu não quero que ele fique doente. Como é que a gente pode fazer para evitar que meu cachorrinho fique doente? Eu vou vaciná-lo, porque eu estou pensando no futuro. Então eu quero que o meu cachorro fique imune, crie anticorpos para a raiva. Logo ele tem que receber a vacina da raiva. Tranquilo, gente? Deu para entender o que é o soro, o que é a vacina, a diferença entre eles? Então essa atividade dessa semana é uma mistura de soro e vacina. Tá bom? A gente vai entender se vocês compreenderam bem a diferença entre elas. Tá ok? Tchau para vocês e até a próxima. Fiquem bem aí, se cuidem.